Não há quem não queira saber se o mocinho acaba ou não com a mocinha, seja num romance de vanguarda ou num romance popular vendido em banca de jornal. Mas será que qualquer história de amor vale a pena? Por que as pessoas amam histórias de amor? Eu acho que elas amam porque faz parte da vida de todo mundo, né? A nossa vida está muito guiada por amar ou não amar, ser ou não ser amado, né? Mesmo que a pessoa diga isso não é uma coisa importante, sempre né? A gente está norteando a vida da gente por isso. Você concorda com o Kurt Vonnegut, que diz que as histórias de amor são um buraco negro e que quando aparecem numa história, nada mais interessa? Olha, eu acho que são poucas as histórias que não têm uma história de amor. Porque faz parte, da mesma forma que eu respondi antes, que faz parte da nossa vida e o amor norteia a nossa vida, também norteia as histórias, né? Mesmo que a gente pense, é um livro sobre a guerra, mas ele tem sempre alguma história de amor, sempre tem de alguma forma, ou uma história de desamor também, né? A gente às vezes fala em história de amor, mas uma história de desamor é também uma história de amor. As novelas de cavalaria, a poesia trovadoresca, será que são o começo de tudo dessas narrativas de amor? Bom, é o começo do amor romântico, né? Como a gente conhece. Claro que o amor ele vai variar de acordo com a sociedade, né? Se a gente pensar um amor vamos pensar num amor na antiguidade, né? Era completamente diferente desse amor que surge na Idade Média, que é esse amor que vem do cavaleiro andante, né? A dama, e ele vai... É quase um amor que não é real, né? Quase um amor completamente idealizado. E hoje em dia a gente vive, claro, a gente tem a herança, a gente vive a herança desse amor super idealizado, mas claro que no dia a dia o amor é outra coisa. O que teve no século XIX que fez prosperar essa literatura de amor e essa ideia de amor idealizado? Acho que o amor idealizado ele estava ali começando já na Idade Média, né? Com toda essa poesia trovadoresca, que você mesmo citou. E aí no século XIX, com a ascensão da burguesia, aí claro, aí vai se tornar uma coisa muito mais presente. E até com a ascensão junto da burguesia, a ascensão do romance, né? Que é o romance além de uma forma literária de falar dessas histórias de amor, né? Existem muitos clichês nas histórias de amor? Tem esses clichês enormes, né? Dos romances de Júlia, Sabrina, enfim, amontoados de clichês. E existem histórias lindas. Por exemplo, para falar um exemplo de alguém que a gente não imagina que escreva uma história de amor, é o Borges, né? E ele tem uma história, um conto que se chama Eurica. E é uma história de amor, escrita por ele, e é completamente borgiana, e não tem nada a ver com esses clichês, né? Então, existe falar de amor, falar bem ou falar mal, de acordo com enfim, escrever boa ou péssima literatura. Você já leu Júlia, Bianca e Sabrina? Eu já li, quer dizer, não o livro inteiro, porque eu não falaria disso sem ter lido. Eu já li partes, por curiosidade, e realmente é um amontoado de clichês. Muito cheio de adjetivos, né? Os seus lindos cabelos, louros, não sei das quantas, as suas incríveis, não sei das quantas. Mas, por exemplo, esses romances que agora fazem sucesso, esses romances pseudo-eróticos, como é que eram os vários tons de cinza, eles são uma vertente desses romances. Júlia, Sabrina, não vejo muita diferença entre eles, só que talvez eles sejam mais bem construídos ou mais bem vendidos, não sei, com um acabamento mais bonito, mas eu não vejo muita diferença entre eles. Em geral, a história de amor não tem muito erotismo, né? É verdade. E, bom, existem poucos livros realmente bons, livros eróticos. Isso é um outro assunto, mas a literatura erótica mesmo, e de boa qualidade, é raro. Fazer literatura erótica é muito difícil. Uma vez me pediram um conto para uma antologia de contos eróticos, eu falei, gente, eu não sei fazer isso. É muito, muito difícil você fazer realmente que seja literatura e que você trabalhe realmente bem a pornografia, o erotismo. É muito difícil. Mas é curioso, né, que o sexo faz tanto parte do amor e no livro não, no romance mas em geral. Depende de como você pensa o que é o amor, né? Por exemplo, tem um livro que é o História de Ó.
que é talvez o romance pornográfico mais famoso que existe, e é uma história sadomasoquista, né? E para mim, aquela mulher, e um livro muito bem escrito, muito bonito, eu acho que como literatura tem seu valor, e ela está apaixonada por esse homem. E o livro todo é a relação louca, enfim, sadomasoquista deles, mas eu acho que é uma história de amor. E o que diferencia uma boa história de amor de uma historinha de água, assim, mais água com açúcar? O que diferencia a boa é a literatura e a literatura ruim. Quer dizer, uma história de amor escrita como literatura mesmo, é uma história que não se esgota, é uma história que não é plana, que não entrega para o leitor uma coisa já feita, já pronta, mastigada. Por contrário, que dá pistas somente para o leitor e ele vai tirar suas próprias conclusões. Quem estava certo, quem estava errado, quem amava, quem não amava, como era essa relação dessas pessoas. Isso é o leitor que vai ter que decidir. Então eu acho que a boa história de amor, assim como qualquer boa história, né, é a história que permite, que deixa uma porta aberta para o leitor, para ele terminar o livro, para ele fazer a sua parte. E por isso esse livro pode ser lido muitas e muitas vezes. Uma história de amor linda, talvez que a que eu mais gosto, é Um Copo de Cólera, do Radu Nassar. Belíssima história de amor. Romeu e Julieta, você acha que é um paradigma, assim? Porque, bom, é a ideia, assim, do amor impossível, né? Do amor que é perfeito porque não se realiza, né? A gente sempre brinca, se Romeu e Julieta realmente tivessem casado e tido filhos, todo aquele romantismo provavelmente teria desaparecido, porque há uma diferença muito grande, claro, entre esse amor idealizado, e nisso respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que há sim sempre um choque de realidade, né, entre o que é esse amor idealizado dos filmes e muitas vezes, claro, que aparece nos livros, e a realidade do dia a dia, né, a realidade, e eu costumo achar que o amor verdadeiro, real, ele só é possível no momento em que você ama apesar de, você vê os defeitos do outro e você convive com aquela pessoa e mesmo assim você ama aquela pessoa e não por certos motivos, mas apesar desses motivos. Suicídios decorrentes do Werther, da leitura do Werther do Goethe, eles indicam que as histórias de amor podem ter algo doentio? Eu acho que as histórias de amor sempre têm algo de doentio, senão elas não seriam histórias de amor, né? E o que torna essas histórias interessantes e interessantes para a literatura é justamente o aspecto doentio dela, porque um amor resolvido, feliz, bacana, é chato, né? Ninguém vai escrever um livro sobre um casal que se ama e que é feliz e tem lá os filhos e vão para a pracinha passear. Quem se interessa por isso? Você acha que as questões sociais e experimentalismos formais roubaram o foco da atenção a partir dos anos 50? A partir dos anos 50 até hoje? Até hoje não, mas dos anos 50 por um bom tempo. Eu acho que de certa forma sim, no sentido também porque a literatura, ela sempre é um espelho da sua época, né, da sociedade. Então, se você pensar, os movimentos sociais, eles tomam, vamos falar assim, uma força maior, você tem mudanças políticas, depois você vai ter, claro, a ditadura, etc, etc. Então, é claro que ali vai ter um espelho, né? Aí surge, por exemplo, até o romance engajado, né? A ideia de o romance só tem valor se ele for político, etc, etc. Isso já mudou novamente, né? Então, mostra que sempre a literatura é um espelho dessa sociedade. E será que ficou impróprio um autor sério se debruçar sobre uma história de amor? Boa pergunta. Eu acho que não, né? Eu acho que só que tem uma diferença muito grande. Se uma mulher escreve um livro e tem uma história de amor, as pessoas tendem a ver como, é uma historinha de amor. Se um homem escreve um livro e essa é uma história de amor, ou é alta literatura.
Então eu acho que existe hoje ainda uma visão um pouco assim, o homem pode escrever história de amor porque aquilo é somente uma história de amor na alta literatura que ele está escrevendo. Se a mulher escreve uma história de amor, ela está escrevendo uma história de amor. Quer dizer, eu acho que também é um pouco de como é visto se é uma mulher ou é um homem que escreve. Isso eu não tinha pensado. A Clarice tinha acabado com essa. Eu acho. Por exemplo, meu último livro é um livro que não é uma história de amor, mas há histórias de amor no livro. Mas as pessoas dizem, é uma história de amor. Eu falo assim, não é uma história de amor, é uma história sobre política, sobre 200 mil outras coisas. Se um homem tivesse escrito esse livro, ninguém pensaria em dizer que esse livro é uma história de amor. Tenho certeza absoluta.